Olá, amigos, investidores e parceiros! Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo super interessante, hoje falando sobre financiamento para estrangeiros. Hoje eu trouxe a Simone Negri, minha amiga e especialista no mercado de financiamento aqui nos Estados Unidos, que vai responder hoje umas perguntas muito interessantes e muito frequentes de investidores que pensam em investir em imóveis aqui, tanto para investimento, para férias ou para morar com a família. A primeira pergunta é possível financiamento para estrangeiro, para pessoas que não moram aqui? Quais são as opções? O que vamos fazer? O que acontece? E para isso, Simone aqui, já minha amiga há quanto tempo? 16 anos? Sim. Uau! Muito tempo. Muito tempo. A Simone, ela já tem um histórico bem extensivo aí no mercado financeiro. Simone trabalhou para grandes bancos, grandes corporações aqui nos Estados Unidos. Trabalhou para o SunTrust, que é, se eu não estou enganado, o segundo maior banco, segunda maior marca dos Estados Unidos aí. Na parte bancária, trabalhou para o Regions Bank também. Comecei lá a minha carreira, né? No Regions, né? Trabalhou com clientes da linha Private, né? Que são clientes de mais de $1 milhão. Exatamente. E hoje está aí adicionando ao seu portfólio a parte de financiamento para estrangeiros também. Você lida tanto com residencial como comercial, correto? Sim, comercial um pouquinho mais restrito, a gente tem que dar uma olhadinha que tipo de propriedade, mas sim, porque você sabe, o comercial, mesmo sendo residencial, as pessoas, mas é residencial, mas se for acima de 5 unidades, já é comercial. Então até 4 nós definimos como residencial. Perfeito. Então, para o cliente, tanto para o cliente que quer comprar, deixa eu perguntar, vamos começar pelo começo. Ok. Vou fazer a pergunta número 1. É possível um investidor que não mora aqui, um investidor brasileiro, financiar um imóvel, hipotecar um imóvel aqui nos Estados Unidos? É possível. Perfeito. Né? Aí talvez você queira perguntar, mas como e quanto? Você sabe que a maioria dos bancos hoje, eles analisam todo o risco, então eles financiam até 70% do valor da propriedade em questão. Ok, então isso significa que se ele financia até 70%, com 30% de entrada, a partir de 30% do valor do imóvel, um brasileiro pode financiar um imóvel aqui sem problemas. Exatamente. Ótimo, ótimo. E é muito bom porque você sabe que eu trabalhei no banco tanto tempo e as pessoas trazem o seu dinheiro, querem investir, mas às vezes não querem se descapitalizar. Então o financiamento é uma excelente opção. Exato, porque a gente está fazendo dinheiro com o dinheiro dos outros. Exatamente. Eles assumem o risco, né? Exato. Que legal, que legal. Agora conta pra mim, é difícil financiar? Como é o processo? Fala um pouquinho sobre o processo de financiamento para estrangeiros. Olha, Lucas, o processo é simples. É até mais simples do que a gente imagina. Quando a gente compara com um cliente doméstico, seria um americano, aquele que já tem green card, para o estrangeiro, por incrível que pareça, é mais fácil. Estamos falando que você tem uma conversa prévia com o cliente para poder entender um pouco mais o histórico dele. Me fala um pouquinho sobre esse processo de pré-qualificação do cliente, porque eu acho que é a parte mais essencial do seu trabalho. Exato. Fazer uma boa pré-qualificação para poder indicar a melhor solução para o cliente, né, que mais atende. Exatamente. Fala um pouquinho sobre o processo de qualificação. Processo de qualificação, tanto o cliente estrangeiro como o cliente local, nós precisamos saber, né, quem é você, os dados pessoais dessa pessoa. Aí nós entramos num outro lado, o seu histórico de trabalho, tá? O seu histórico de crédito é importante. Aí você pode falar, mas o cliente estrangeiro, como é que eu vou ver o crédito dele? Então nós temos outras vias para verificar isso, né? Por isso que nós vamos pedir alguns documentos, que é coisa simples, que o cliente vai poder nos fornecer isso de uma maneira muito simples. Nesse processo de financiamento, o cliente, ele já estabelecemos que ele não precisa residir aqui, ele precisa ter algum tipo de visto especial para ter esse financiamento? Não, ele basta ter um passaporte. Lógico, se é um cliente brasileiro, ele precisa de visto para estar aqui. Né? Mas alguns bancos não exigem o visto. Então, somente o passaporte, e outros vão pedir, sim, este visto. Ok, tá? Visto de turista. Visto de turista. Ok, pode ser qualquer visto então. Exato. Visto de turista, visto tem de certos trabalho. bancos que não, se você tiver visto de trabalho é um programa um pouquinho diferente, se você tiver visto de estudante
Então tudo isso a gente tem que saber antes, por isso que a gente pede a documentação, tem aquela conversa, para poder mandar para o banco certo, né? Ok. Para cumprir com aquela exigência. Se eu mandar para um banco que pede visto e você só tem o passaporte, não vai dar certo. Isso é um ponto muito importante que você está levantando, né? E a importância de se ter um mortgage broker, né? Se ter um analista de financiamento que consiga antecipar certos desafios que o cliente pode ter, dependendo da exigência de cada banco específico, Exatamente. né? Então, o seu trabalho é como uma advogada montando um caso para apresentar na corte, que seria o banco. Exatamente, porque quando você chega no juiz, você tem que estar preparado para qualquer tipo, porque às vezes você manda a documentação, né, no processo ainda. Quando o banco olha, aí existe uma pessoa que vai mandar as condições. Então, nós já sabemos quais são as condições daquele banco. Então, a gente já pede antes. Mas, às vezes, aparece alguma coisa que eles estão perguntando. O que nós fazemos? Precisamos desse documento. Então, você manda, a gente manda de volta para eles, né? Existe toda uma equipe, não é tudo eu. Eu faço a pré-qualificação, sou acompanhando, existe depois uma pessoa, que seria a terceira pessoa que não tem interesse no assunto. Porque você sabe. Uma parte neutra, né? Uma parte neutra, que analisa tudo. Ok, né? Que seria o underwriter. O underwriter, ele é o último da fila. Antes dele existe um processador, tanto do meu lado como do lado daquele banco. Os dois se conversam para ter certeza que as informações estão exatamente de acordo com aquele underwriter, com aquela pessoa que está fazendo essa análise, que ele entenda aquele formato. Eles têm um formato, cada banco tem o seu formato. Tá? Então, esse é o formato que ele entende. Às vezes ele quer uma carta para justificar, por exemplo, se você me dá um extrato bancário que tem um depósito grande. Mas você tinha 100 mil na conta no mês passado, e no próximo mês você já tem 500 mil. De onde veio? Automaticamente eles vão perguntar. Vendi uma propriedade, ou sei lá, ganhei uma causa no Brasil. Enfim, você tem que justificar, e geralmente a justificativa é uma carta, se aquele banco exigir a carta, ou se precisar de um contador que escreva uma carta, enfim. Aí a nossa equipe vai dizer exatamente como aquele banco quer. Ok. E isso daí antes de chegar no banco? Às vezes já vai até pro banco, porque às vezes a gente olha, tá tudo certo, a gente já pediu uma coisa, aí aquele underwriter, ele é uma pessoa que tem poder. Às vezes ele invoca como um negocinho e fala, não gostei desse, eu quero que seja. Aí nossa equipe prepara tudo certinho, volta lá. Mas a pré-qualificação é fundamental. É fundamental. Então, e esse é um ponto super importante, né? Porque você está montando um caso, você está montando uma petição para pedir alguma coisa do banco, né? Então é importante que essa petição seja feita da melhor forma possível para o banco nem questionar. Não questionar, a gente tenta antecipar tudo. Se a gente olha, aqui eles vão questionar isso, então a gente antecipa. E muitas vezes nós pedimos antecipado e o banco nem vai pedir aquilo. E às vezes a gente deixa em alerta. Olha, pode ser que pergunte isso, então nós vamos fazer assim. Porque se você manda, nos Estados Unidos tem uma coisa engraçada, e eu pequei muitas vezes trabalhando em banco para fazer isso. Já sei o processo, já vou mandar antecipado isso, sendo proactive. Proativo. A pessoa chega lá, olhava a documentação, me mandava e-mail, por que você me mandou isso? Aí eu tinha que justificar, porque eu sei que você vai pedir, eu falei, mas eu não pedi. Americano é extremamente processual, né? Exatamente. Então hoje eu deixo assim de stand-by. Porque pode ser que pergunta, pode ser que não. Se você manda tudo, mas eu não pedi. Então a gente também aprende muito. Então, com a experiência que eu tive com o banco, né? Hoje a gente negocia com vários, como você sabe. Então você tem que também ter essa malícia no bom sentido. Claro. De às vezes esperar um pouquinho para depois agir. Né? E isso também é uma coisa muito importante, é uma coisa, você é uma aliada muito grande pro cliente, até porque é importante dizer que existem alguns bancos, muito poucos, mas alguns bancos que trabalham diretamente com o cliente, né? E sem ter uma representação, sem ter alguém que conhece o processo do banco, a coisa se torna muito difícil. Não só, e eu falo isso pela minha experiência como corretor, né? Mas muitas vezes no processo de financiamento, as coisas, você monta um processo, se é um imóvel para fechar em 6 meses, que é um imóvel novo, você fecha um processo
para uma pré-qualificação, mas 6 meses depois a situação financeira do cliente mudou muito. Então, ter alguém que pode orientar ao longo do caminho, né, no que se pode e não se pode fazer financeiramente para facilitar o processo é extremamente importante, né? Extremamente importante. Porque nosso trabalho, né, que às vezes as pessoas perguntam, o meu trabalho é entregar a chave na sua mão, né? Mas para isso eu preciso verificar as suas finanças de acordo com aquele banco. Se alguma coisa acontecer naquele banco, principalmente, né, se você pega um contrato de 6 meses, as regras naquele banco mudaram por alguma razão, se muda o CEO, às vezes muda as coisas. Aí nós podemos bater em outra porta. Ok. Né? Porque nós temos essa habilidade de fazer isso. Quando você vai direto num banco, você sabe que tem palavras que você não pode falar. Se você fala uma coisa, ele entendeu num outro sentido, às vezes até piadinha fica um pouco complicado nesse sentido. Eles entendem outra coisa, eles vão negar. Né? Aí você não tem outro lugar para ir. Você só tem aquela porta. Agora, essa porta fechou, não vai abrir. Deu negado, amigo, volta o ano que vem, nós vamos analisar, não é o mês que vem. Então, com a gente fala, deu aqui o que... Ok, a gente vai negociar. Ok. Se não for aqui, tem um banco aqui, que eu sei os critérios, a gente já leva aquele assunto, eles analisam, formatam lá dentro, aqui cabe, aqui dá certo. Perfeito. Agora, existem muitas coisas acontecendo ao longo desse tempo. Quanto tempo que leva para se fazer entre a primeira conversa que você tem com o cliente que está pronto para comprar até o fechamento da casa, em termos só de análise de crédito? Olha, a gente vai conversar um pouquinho antes, então eu já vou começar um pouquinho lá na frente, a partir do momento que o corretor me entrega o contrato de compra. Ok. Tá, então, nesse momento, o ideal seria eu já ter os documentos desse cliente, o extrato bancário e seja lá o que for os documentos que nós discutimos anteriormente. Ok. Esse é o mundo perfeito. Se eu não tenho isso, recebi o contrato de compra, vou te pedir esses documentos. Me mandam o mais rápido possível, porque eu vou montar, responder um questionário enorme que nós temos, formatar ali. Dali a gente transfere no formato daquele banco, como eles querem. Eles vão receber esse documento nosso, junto com essa documentação. Ok. Aí eles olharam, ok, bom candidato. O que eles fazem? Eles mandam papel para você assinar, dizendo que você foi aceito nesse banco, se foi você mesmo que decidiu fazer isso, tá. Leis. Quando você fala de aceito nesse banco, significa que eles aceitam analisar o seu processo. Sim, aceitou. Okay. Agora você assinou. Não é aprovação do financiamento. Não, na hora é. Aí você me disse, ok, fui eu mesmo que fiz. Você, o banco recebeu, agora o banco vai começar a mandar as famosas condições. Ok. Eu preciso disso. Por isso que é importante que você me entregue, porque na hora que o banco pedir, a gente já manda para eles. Que aí já saiu das minhas mãos também. Agora vem aquela terceira pessoa. Sim. Essa pessoa vai ficar em contato com aquele banco e muitas vezes vai entrar em contato com o cliente. Essa pessoa só não discute juros. Mas outros documentos eles vão discutir e deixar formatado ali. Tudo bonito, tudo certo, tá traduzido, muitas coisas terão que ser traduzidas. Aí vai o famoso underwriter. Okay. É aquela pessoa que eu não falo com ele, só a pessoa que processa esses primeiros documentos daquele banco que fala. Para evitar o quê? Que haja algum tipo de interferência de informação ou manipulação. Ok. Isso é um ponto bem importante de se ressaltar e uma coisa que acontece com muita frequência, né, do nosso cliente não entender o porquê que nós somos tão exigentes com o formato das cartas que são enviadas, carta do banco, carta do contador. Existe uma linguagem específica. Exato. Que nós já sabemos que o banco está querendo e você não tem a oportunidade, você falou que você não se comunica com o underwriter, você não tem a oportunidade de explicar o que a carta está dizendo. Então aquela carta tem que dizer absolutamente tudo o que o banco precisa. Tudo, né? E somente o necessário, nenhuma palavra extra. Nem extra, nem não. Faltando. E eu falo isso porque muitas vezes a gente manda um modelo de carta, o cliente ele toma a liberdade de escrever da forma
da forma que o compete, a forma que ele acha que é mais eficiente, e muitas vezes isso não atende. Exato, né? Não atende. Lembrando que nós nos comunicamos, por exemplo, como oficial, eu me comunico com outro oficial daquele banco, que é um gerente executivo, discutimos o file, né? O file seria essa pessoa que nós vamos mandar, aí ele fala, olha, é possível sim, vamos fazer assim, tá? Ok. Nós formatamos daquela forma, aí eu mando para o processador da minha empresa, ele vai mandar para o processador de lá. Uhum. Eu e o outro já estamos olhando de longe se precisar de alguma interferência, você tá entendendo? Aí os dois processadores conversaram, viram o que vai ficar legal para mandar para o underwriter. O underwriter é a última pessoa da fila que vai receber os documentos. Okay. O ideal é o underwriter olhar esse documento, aprovado, acabou. Se ele olhou, gerou dúvida, ele fecha e manda mais uma meia dúzia de perguntas para responder aquela dúvida. Uhum. Aí atrasa o processo. E quanto mais pergunta faz, mais pergunta vem, né? Exatamente. Então nós tentamos evitar essas perguntas extras. Okay. Mas para isso, você tem que seguir a receita médica. Mesmo o remédio seja um pouquinho amargo, Lucas, tem que tomar. O importante é que no final você esteja na sua casa de férias, ou residindo na sua casa aqui em Orlando, Exato. ou que seja em Miami, né? E você saia feliz. Esse é o nosso objetivo. Simone, sempre um prazer te encontrar, sempre um prazer imenso conversar com você. Vamos conversar mais com essa galera aí, falar um pouquinho mais sobre o que a gente tem para oferecer, porque é possível, é fácil, e com a assessoria certa você vai chegar no seu objetivo, vai realizar o seu sonho com certeza. Mais uma vez, meu nome é Luca Martins, nós somos The Best Realty.